Clima de decisão no Mengão, o Flamengo tem mudanças na escalação para a partida de hoje contra o Fortaleza. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo, mas dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações para você sempre receber as notícias e informações do Flamengo. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. O Flamengo joga contra o Fortaleza no Castelão, as duas torcidas, não é, Rafa? O Rafa tá de volta aqui conosco, já falou muito do Flu, agora sobre essa outra partida também, porque as duas torcidas ainda fazem contas e sonham, de repente, com esses tropeços aí de Palmeiras e Botafogo nessas rodadas finais, Rafa. É isso, Bruno, naquela série Por que não sonhar, né? Já que a matemática ainda joga a favor, tanto do Flamengo quanto do Fortaleza. Mais do Fortaleza do que do Flamengo, né? Porque há uma diferença de 2 pontos. Com a vitória do Inter na rodada, o Fortaleza é o 4º colocado com 64, o Flamengo é o 5º com 62. A 36ª rodada está começando, mas a 35ª ainda não acabou. Isso acaba amanhã. E o Flamengo sabe da parada difícil que vai ter essa noite no Castelão, porque vai encarar o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, o time que está invicto jogando em casa. E há uma expectativa de estádio completamente lotado. O Flamengo chegou ontem à capital cearense, foi acolhido pelos seus torcedores. Há uma estimativa de que aproximadamente 300 rubro-negros estavam no hotel ontem à noite na chegada da delegação. E o técnico Felipe Luiz extremamente satisfeito, porque pode contar com vários retornos importantes para o elenco do Flamengo. E aí são mais peças, mais opções para ele poder escalar o time. Os jogadores que serviam as suas seleções, Gerson, Varela, Léo Ortiz, Plata, Pulgar, todos estão de volta. As ausências, na verdade, são o Vinha, o Cebolinha e o Pedro, só no que vem. O Arrascaeta e o Luiz Araújo ainda entregues ao departamento médico e os suspensos Fabrício Bruno e também o Everton Araújo. Algumas outras peças também estão à disposição, dentre elas o De La Cruz, que tem uma possibilidade até de ser escalado hoje, assim como o atacante Carlinhos, que está de volta, além, claro, de Gabigol, sempre o grande assunto, o grande tema associado ao Flamengo. É provável que o Felipe Luiz repita a formação com 3 zagueiros, escalando Léo Ortiz, Léo Pereira e Davi Luiz essa noite contra o Fortaleza. O time da casa que conta com a volta do Rossetto e o Vojvoda pode fazer uma mudança técnica no sistema defensivo, tirando o Tite e colocando o Cardona, sendo essas, portanto, as únicas alterações em relação ao time que empatou com o Fluminense na última sexta-feira. É jogo grande e a matemática é bastante incisiva. Quem perder essa noite lá no Castelão dá adeus a qualquer possibilidade de ganhar o título brasileiro, Bruno. Por falar em estar de volta, o Gabi também volta ao time do Flamengo nessa partida que é decisiva, então, para as duas equipes, né? Fortaleza e Flamengo fazendo as contas, mas com esse personagem também à disposição do professor Felipe Luiz. E sempre que o Gabigol volta, né, Bruno, está à disposição, sai do time, volta do time, ele se mantém no noticiário, né, porque quando não tem aí o extracampo, que também acaba monopolizando a figura do Gabriel Barbosa associado ao Flamengo, tem as questões propriamente ditas do campo-bola e esses últimos meses, talvez, do Gabigol como jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando que o clube tem uma eleição no próximo dia 9 de dezembro, são 3 chapas concorrendo e todas tratando o assunto Gabigol com muita cautela, porque se trata de um ídolo importante da torcida do Flamengo e apesar de todos os contratempos, né, as intempéries envolvendo a relação entre Gabigol e Flamengo nos últimos 2 anos, a certeza que a gente tem é que, em média, o torcedor do Flamengo ainda gosta muito mais do que tem bronca do Gabigol. Ele fica à disposição, mas a julgar pelo treinamento de ontem, o Felipe Luiz não dá nenhum tipo de pista sobre a escalação, a tendência é que o Flamengo volte a ter uma linha de 3. No jogo de sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogou, aliás, na semana passada pelo Campeonato Brasileiro, jogou com uma lógica diferente. O Alexandre fazendo o papel de um falso terceiro zagueiro. O lateral jogando numa linha um pouco mais defensiva, mais estática. E aí essa dinâmica deve se manter para o jogo de hoje, mas com o Alexandre voltando a atuar efetivamente como lateral, no caso um ala, se o Flamengo repetir o esquema 3-5-2. A grande dúvida fica por conta do aproveitamento do De La Cruz, se ele vai ser titular ou se ele vai ser reserva. E há quem garanta que o Flamengo não terá um centroavante fixo, um jogador de área, essa noite contra o Fortaleza no Castelão. Vai ter jogadores de movimentação e que ajudam mais na recomposição. Casos aí do Bruno Henrique e também do Michael, uma vez que o Luiz Araújo segue vetado pelo departamento médico.
A missão do Flamengo é muito difícil, o adversário está invicto em casa, mas matematicamente o Flamengo tem um fio de esperança de ganhar o título brasileiro. E é nesse fio que o Felipe Luiz está se apegando para poder manter a motivação em alta do seu elenco, inclusive em especial para o jogo dessa noite lá em Fortaleza. Bruno? A gente vai fazer essas contas também, Rafa. Antes, os jogadores que voltam, então, e a minutagem de cada um com o Felipe Luiz. Léo Ortiz, fundamental, né? Esse retorno, Gerson mais ainda. E tem o Gabigol, que é sempre um personagem. Ainda o Gonzalo Plata, Varela, o De La Cruz, o Davi Luiz e o Carlinhos, que ainda não jogou com o novo treinador. O que você acha dessa questão envolvendo o Gabigol, Jailson? Né? Esse retorno, reta final dele, provavelmente da história dele no Flamengo. Mas como o Rafa falou, é possível que o time jogue sem um centroavante. O Felipe Luiz já fez isso no Sub-20. Inclusive, ele fez isso na final do Mundial contra o Olympiacos. Jogou sem centroavante ali de referência. E aos poucos ele tá ajustando esse esquema tático. Pelo visto, ele tá gostando dessa saída de 3 para liberar principalmente o Wesley, que é o lado forte ali do Flamengo. O Gabigol, essa despedida dele que seja em campo. Foi bem, foi decisivo na final da Copa do Brasil. Só que essa questão dele ali acabou, depois do título, falando, enfim, afastado agora pela diretoria, que seja em campo. Realmente, pela história que o Gabigol fez no Flamengo, a gente não sabe quais serão os próximos passos, né? Tem uma possibilidade de acerto ou não, a gente, enfim, não vamos aqui cravar, mas que seja em campo. É basicamente o que eu penso, porque o Gabigol fez muito pelo Flamengo desde 2019, títulos absurdos, títulos que uma geração não tinha conseguido ver e decisivo em todas as finais. Então, espero que essa reta final, né, seja em campo. A gente estava falando de que não é sempre que o campeonato por pontos corridos nos brinda com jogos decisivos nas últimas rodadas. Esse é mais um. Mais um. Como a gente vai ter em breve o Botafogo contra o Internacional. Fortaleza contra o Inter. Fortaleza contra o Inter. Então, isso sem contar nas disputas ali na parte de baixo. Flamengo e Inter. Flamengo e Inter. Isso só pensando no título, Marra. Olha quantos jogos que podem mexer com a parte de cima ali. Que mexem, né, com a parte de cima. Sim. Vamos curtir, né? Vamos curtir isso. Aumenta aí a compra de pipocas, né, para o final do ano, para assistir. Então, o Fortaleza é um adversário dos mais indigestos do Flamengo. Às vezes... Vou falar um negócio para vocês aqui, um negócio bem íntimo. Você vem do centro São Paulo, Sim. que divide as atenções entre grandes clubes. Uhum. Você vem do centro Rio de Janeiro, que divide a atenção com grandes clubes. Eu não vim do Ceará, mas um centro polarizado como Porto Alegre, Sim. Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, o que acontece do outro lado é muito forte no ambiente interno. E a gente está vendo cenas maravilhosas da torcida do Ceará enchendo o Castelão e o Ceará voltando para a primeira divisão. E o Saulo Mineiro descendo do caminhão para ficar com o torcedor, tal. A torcida do Fortaleza está vendo tudo isso. E não é que ela está com inveja, pelo contrário, ela está disputando o título do Campeonato Brasileiro. Ano passado a Sul-Americana. É uma posição como a posição do Fortaleza faz inveja em diversos clubes no Brasil. Mas ressoa internamente, tem um eco ali, os caras voltaram, os caras tal. Isso acaba não sendo bom para o Flamengo hoje. Porque o Fortaleza, que não deve nada a ninguém, e que vive uma campanha, vive um ano de diferença, né, assim, no mínimo, para o que está acontecendo do lado, né, o Fortaleza precisa dar uma resposta a cada dia. Claro. E exatamente agora, o Ceará subiu. Então, assim, o acolhimento do torcedor vai ser forte. A participação do torcedor, que já é normalmente, vai ser forte. E ainda mais com essa, né, porque o Ceará quebrou os números da semana passada, né. Então, assim, é mais um jogaço, cara. É mais um evento incrível. E um time que não perde em casa. É mais uma decisão. Ainda tem um Fortaleza e Inter, olha, na última rodada. Na última rodada. Na última rodada. E olha, a gente às vezes esquece de falar, né?
O Inter é hoje o terceiro colocado do campeonato. Vamos ver a classificação, porque assim, Jailson, o torcedor do Flamengo, ele acredita que ainda pode buscar o título? Aquelas contas. Mas não é muita maluquice? Eu penso que nem você, mas sim. Porque deixa eu ver, ó, o Flamengo tem 62. Então, imagina que o Flamengo, Inter e Fortaleza contam com um empate entre Palmeiras e Botafogo. Então, mas eu coloca acho que 71 para os dois ali. Assim, ó, o Flamengo, se ele vencer os 4 jogos que restam, ele vai a 74, certo? Ele tem 18 vitórias. Então, ele só pode chegar a 74 pontos com 22 vitórias. O Palmeiras poderia, no máximo, vencer uma e empatar outra. O empate tem que ser o de hoje. O empate hoje. O empate hoje. E depois não pode mais. Não pode mais ganhar. Não, ou mesmo que, vamos até imaginar, que vença, se o Palmeiras vencer hoje e perder os outros 2 jogos... Vão ser os outros critérios, né? Vão ser os outros, isso. Mas aí vencer hoje, ele vai a 22 vitórias. Vencendo... E também, a gente estava falando de Fortaleza e Inter na última rodada, mas o jogo de hoje também tira um dos... Quem perder sai. Fortaleza e Flamengo. Sim. Tira um dos dois, claro. Quem perder sai. Porque na conta do Fortaleza e do Flamengo está a vencer todos os jogos até o final. Mas o Fortaleza hoje, se ele vence, ele fica com a diferença de 3 pontos só. De 4 pontos, né? Contando com o empate entre Palmeiras e Botafogo. 4 pontos. Sim, ainda é muito, pensando que vai faltar pouca rodada, mas, né? Continua sonhando. Não, e o empate hoje não é nenhum absurdo. Não é. Pra quem? Não, no Palmeiras e Botafogo. Não é. E olha o número de vitórias. Lá. Tudo igual, hein? 18, 18, 18. O que nesse momento é uma vantagem importante pro Palmeiras é já ter 21 vitórias, né? Sim. Porque ele vencendo mais um, ninguém alcança nesse sentido, né? O Flamengo chegaria também a 22, o Fortaleza, se vencer os 4 também, né? Os próximos jogos do Inter. O Inter o Inter só tem decisão. É isso, é Flamengo, decisões. Botafogo e Fortaleza. As 3 decisões ali. Então, mas no Campeonato Brasileiro, no momento, tem alguém jogando mais? Não. Falamos Você tem que acreditar nisso. Exatamente. O trabalho do Roger é... Tem alguma coisa errada se o Roger ganhar bola de prata? Eu não acho. Também não acho. Não. O Rafa tá com a gente ainda. Ô, Rafa, você tá ouvindo as contas todas? E aí, você tá fazendo essas contas também ou não? A gente tá viajando muito aqui? Tá viajando. Não, as contas todas elas são legítimas. Não existe viagem em conta. Matemática é uma ciência exata. Você pode duvidar da performance esportiva, é uma outra coisa. Mas assim, no futebol brasileiro, culturalmente, né, Bruno? Mais já isso. A gente se especializou em classificar, eliminar times, mesmo que a matemática ainda os mantenha vivos nas competições, né? Então, assim, só que hoje, e nesse ponto eu concordo, não tem como escapar. Hoje, ou o Flamengo ou o Fortaleza, um dos dois dá adeus matemático à possibilidade de ser campeão brasileiro. E eu incluo o Fortaleza, mesmo que ele perca o jogo de hoje para o Flamengo, e assim ainda se mantendo com uma distância possível de ser revertida para Palmeiras e Botafogo e até o próprio Internacional, porque o Fortaleza só vai ter mais um jogo como mandante. E o Palmeiras mandante e o Fortaleza mandante é muito mais time do que o Fortaleza visitante. Então é assim. Tem muita gente que acha que campeonato de pontos corridos não tem emoção, porque acaba ganhando o melhor, não tem jogo eliminatório, não tem jogo decisivo. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, vai para essa partida que praticamente é uma partida decisiva. Se o Flamengo vence, o Flamengo continua vivo na briga pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, vou deixar meu palpite registrado. Para mim, vai dar Flamengo 2-1. O Mengão deve vencer essa partida. Vai ser muito difícil, com certeza será uma partida muito difícil. O Fortaleza vem de uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Tem os seus méritos de estar ali, né, nesse momento na classificação e buscando também uma vaga ali pelo G4, né? O Fortaleza está buscando essa vaga aí também. Então, vamos ficar de olho e vamos ver o que vai acontecer. Coloca o seu palpite nos comentários, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.